Agora é hora do quadro Imóveis em Foco. Cada vez mais brasileiros optam pelo financiamento bancário para realizar o sonho da casa própria. Mas muitas vezes as pessoas se confundem por conta de algumas regrinhas. E para você não se confundir e acertar na hora da escolha, o personal broker Leandro Lorenzon está aqui conosco para dar algumas dicas, dicas tão preciosas, Leandro? Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigado, boa tarde, Fabi. Obrigado também a você que nos acompanha aqui no quadro Imóveis em Foco. Então, já vamos deixar o nosso número, Leandro? 98405-2073. Vocês já mandaram, perguntas outra vez, o Leandro vai responder, vai continuar respondendo. Mas hoje a gente vai começar com o nosso assunto primeiro, para depois falar com o telespectador. Guardar dinheiro, fazer consórcio ou financiamento? É difícil, São muitas modalidades, Leandro? Como é que começar a pensar nisso? Exatamente. São muitas opções, na verdade, para conseguir realizar o sonho da casa própria. Vamos falar um por vez para que fique mais fácil de quem nos acompanha agora entender essas opções. A primeira opção é guardar dinheiro. Guardar dinheiro sempre foi, há muitos e muitos anos, a principal e até há um tempo atrás a única forma de conseguir comprar um imóvel, Porque ela depende de muito e muito planejamento, muita disciplina, para que cada um consiga fazer aquela famosa poupança, E a partir dela conseguir comprar o seu imóvel. Porém, ela tem um pequeno problema. Em primeiro lugar, nós sabemos que hoje em dia os profissionais de marketing têm trabalhado muito bem para que as pessoas possam consumir produtos eletrodomésticos, trocar de carro sempre. E aí fica muito difícil conseguir manter aquela disciplina daquele depósito, Todos os meses numa conta e guardar o dinheiro para comprar o imóvel. Afinal, comprar o imóvel não é uma coisa que se faz todos os dias e envolve um valor também bastante grande. Então, realmente, se você conseguir guardar o seu dinheiro, você vai, ao invés de pagar juro, como é o caso do financiamento, ou pagar uma taxa de consórcio, você vai ganhar o juro e vai trazer esse sonho de uma forma um pouco mais próxima. Por exemplo, se você guardar R$ 1.220 por mês durante 10 anos, no final desses 10 anos você vai ter juntado R$ 200 mil. Então, às vezes, pode parecer um pouco mais distante esse sonho para conseguir esperar os 10 anos para comprar o imóvel, mas você acaba pagando muito menos por ele. Na segunda opção do consórcio, Sim. O consórcio geralmente ele tem uma taxa de administração que varia de 12% a 20% dependendo do banco. Esse valor ele é dividido pelo prazo do contrato do consórcio. Ou seja, no final das contas, a parcela do seu consórcio vai ter uma taxa de administração de 0,3% a 0,5% ao mês. É pouquinho menos da taxa da poupança. Então, ao invés de você ganhar o juro que você ganharia se estivesse depositando, guardando dinheiro, você está pagando esse valor para uma administradora e ela vai estar gerindo o teu dinheiro. Então você pode, se tiver sorte, antecipar o sonho da casa própria, se você for sorteado mais cedo, ou talvez você pode ser um dos últimos sorteados. Daí tem que depender um pouquinho da sorte também, Exatamente, esperar um pouquinho mais. Então depende muito da sorte, consórcio. Conheço pessoas que foram sorteadas, inclusive, antes do que podiam e que queriam e acabaram vendendo sua cota de consórcio para terceiras pessoas. Já muda o esquema todo. Exatamente, acabou virando negócio, Então o consórcio ele acaba se tornando praticamente uma forma de você aprender a poupar, como conseguir... É uma poupança forçada, quase como uma poupança forçada, exatamente. Ela cobra um pouquinho por mês para isso, menos do que o financiamento. Está no meio termo mas você acaba ganhando uma diferença em relação ao depósito numa conta. E temos o financiamento, O financiamento nada mais é do que uma forma de você antecipar o sonho da casa própria para os dias de hoje, em vez de você esperar 10, 15 anos da sua poupança. Ou de você esperar ser contemplado, sabe-se lá quando, dependendo da sorte, você faz a sua sorte. E você mesmo consegue já comprar o imóvel de forma muito mais rápida, mas isso tem um custo. E o financiamento imobiliário geralmente vai te cobrar um juro, hoje em dia na faixa de 5% a 10%, 12% ao ano, dependendo do banco e da linha de crédito. É claro que existem algumas taxinhas que os bancos cobram, e isso acaba então custando um pouquinho mais. Então, por exemplo, um financiamento, os mesmos R$ 200 mil, ao invés de 1.200 do depósito mensal que você faria para guardar dinheiro, você vai pagar 1.500. Só que por muito mais tempo. Sim, aí quando vai somar no final isso dá muito. Dá muito mais. Mas é claro que em contrapartida você já está morando no imóvel. Está pagando por antecipar. Exatamente, está pagando por antecipar. Isso é bom muitas vezes para quem paga aluguel. Porque deixa de pagar aluguel e o aluguel ele compensa o juro. Então ele acaba quase que se pagando no financiamento muitas vezes.
E existe uma quarta opção, que não foi mencionada, que é uma opção muito interessante, que hoje em dia ela funciona quase como um consórcio contemplado já, que é o imóvel na planta. Ele fica entre o consórcio e o financiamento. Ele é um parcelamento direto com as construtoras e com as incorporadoras, onde você já sabe qual é o produto, o apartamento, a casa, o imóvel que você vai comprar e quando você vai receber. E para isso você vai pagar um juro geralmente um pouco menor do que o banco, mas um pouco mais caro que o consórcio. Está na terceira opção ali. Exatamente. De gastar um pouquinho a mais. Leandro, mas assim, tem que saber com quem comprar também, porque daí você está esperando, né, promete para 3 anos, e aí a gente ouve muitos casos de que a pessoa, né, já conhece gente que os pais morreram esperando o imóvel que não ficou pronto, estavam pagando, né, então tem que procurar empresas de confiança, né? De confiança. A gente acompanha, inclusive, pelos noticiários, muitas vezes, né, empresas que não conseguem honrar com a construção do imóvel na planta. E aí vira um problema, né, para os compradores que têm que assumir esse empreendimento, enfim, custa muito mais caro do que o previsto. Então é uma opção muito boa, mas tem que se tomar muita atenção à construtora. Quem é a incorporadora, quem está por trás desse negócio. Existe alguma dica, Leandro, de que procurar? No caso, a gente sempre procura o PROCON, ou, né, alguns números que a gente pode ligar para ver se essa construtora realmente é de confiança? Olha, o principal é realmente conhecer a história daquela empresa. Né? A tendência é que as empresas que têm uma história de mais de 10, 20 anos no mercado, que são empresas mais sólidas, têm taxas de reclamação do PROCON mesmo muito menores. Nós temos empresas que, aliás, não têm nenhuma reclamação no PROCON, que é só consultar que você consegue identificar e tem muito mais tranquilidade na hora de comprar o imóvel na planta. Porque mexe com o sonho, né, como a gente estava falando. Exatamente. Temos que evitar que o sonho vire um pesadelo. É verdade. E entre essas 4 modalidades que você falou, para escolher tem que saber a pressa também, né? Como é que faz para escolher, né? Tem que ter muita conversa, muito planejamento. Cada um tem a sua realidade e esse é o trabalho que nós fazemos enquanto personal broker, como consultor de negócio imobiliário para você que está nos assistindo. Saber ajudar o cliente a entender o que é realmente importante na vida dele, qual que é o tempo certo para comprar e para morar no imóvel e como isso vai impactar não só na vida, mas também no bolso de cada um. Então, a gente ajuda a identificar qual que é a melhor forma, qual que é a melhor modalidade e aí sim a gente orienta o cliente como que ele prossegue para conseguir fazer esse negócio. Tá, Leandro, vamos fazer uma pergunta de um telespectador aqui, ó. Consigo financiar um imóvel sabendo que eu tenho um veículo financiado no meu nome? Muito boa essa pergunta. Aliás, essa é uma pergunta muito recorrente com os nossos clientes. É muito normal que hoje em dia as pessoas tenham financiamento de carro no nome. Até porque nos últimos anos teve um incentivo muito grande do governo para a compra de carro até sem entrada. Então isso é uma coisa muito normal. O que acontece é que existe uma regra que foi inclusive colocada pelo Banco Central, que você consegue comprometer até 30% da sua renda para um financiamento. E essa regra ela se aplica para todos os bancos no financiamento imobiliário. Eu até trouxe aqui um papel e uma caneta para a gente, e uma tesoura aliás, não uma caneta, para a gente mostrar como isso funciona. Nós temos aqui essa folha que representa 100% da renda de quem quer comprar o imóvel. Vamos supor que isso aqui seja R$5.000 e essa aqui é a sua renda, ou a renda da sua família, né? O casal, o marido e a esposa. R$5.000 está representada nessa folha. Até me ajuda aqui, Fernando. Vamos lá. O que o Banco Central ele exige, ele recomenda para os bancos é que apenas 30%, pouco menos de 1/3 desse valor, seja aceito como financiamento. Então não pode comprometer mais do que isso. Por quê? Porque ele entende que essa outra quantia ela tem que ser gasta com água, com luz, com telefone, com despesas de alimentação, escola das crianças, educação, enfim, apenas esse... Para a pessoa poder dar conta, né? Exatamente. Então, menos de 1/3, 30% é o que é permitido para você investir no seu imóvel. Esse outro valor é realmente para que pague outras despesas. Até para evitar o superendividamento das pessoas e a inadimplência. Então, é muito importante que a gente consiga identificar aqui. Esse valor aqui seja suficiente para pagar o imóvel. Se já tem um financiamento de veículo, esse financiamento abate desses 30%. E essa que é a grande questão. Então, nesse caso aqui, R$5.000 de renda, 1/3, 30% dá 1.500. Então, se eu tenho já um financiamento de R$500, eu só posso financiar no banco R$1.000 de parcela. Então, eu vou tirar aqui um pedacinho desses R$1.500 e R$500 Como você falou, uma excelente pergunta, porque a gente não pensa nisso, exatamente. Né? Que essa aqui é a matemática do financiamento bancário. E o valor do financiamento, ele é atrelado ao valor da parcela.
Então o banco calcula quanto que você consegue financiar com base na sua parcela. Então tudo parte desse cálculo aqui dos 30% da sua renda. Leandro, tem uma pergunta aqui, na verdade é uma crítica construtiva de um telespectador falando que as pessoas não conseguem. Você citou um exemplo de R$ 1.200 a parcela, né? Que é muito pesada para muitas famílias e realmente é. Mas da outra vez você falou de parcelas bem menores também, né? Vamos relembrar para essa pessoa que tá falando que realmente, né, as famílias hoje não conseguem pagar 1.200 de um financiamento ou pagar isso por um imóvel, né? Exatamente. 1.500 de parcela é o recomendado para uma família que recebe até R$ 5.000 por mês e não paga aluguel, porque o valor do aluguel vai estar junto nesses 30%. Agora, para quem recebe menos, ou uma pessoa sozinha, uma família que esses R$ 5.000, um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, para isso o governo criou o programa Minha Casa Minha Vida, que é uma forma justamente de incentivar a compra de imóveis por essas pessoas que pagam aluguel hoje, aluguel geralmente na faixa de um salário, R$ 700, R$ 600, e com uma parcela muitas vezes menores que o aluguel, você consegue comprar a sua casa própria, o seu apartamento. Para isso basta procurar as empresas que trabalham com empreendimentos no Minha Casa Minha Vida. É muito provável que com uma renda menor você também vai ganhar um subsídio do governo, que pode chegar próximo aí aos R$ 20.000 e a parcela vai ficar na faixa de R$ 400, R$ 500 por mês. Tá certo, respondido. A pessoa não colocou o nome aqui, mas obrigada pela participação. É sempre bom a gente poder responder, né, Leandro? Exatamente. Vamos às nossas dicas? Vamos lá. Temos as dicas para você que quer comprar. Uma dica para o financiamento, uma dica para o consórcio e uma dica para quem quer guardar o seu dinheiro. A primeira dica, como a gente já falou lá no início, para você que quer guardar dinheiro, crie o hábito todos os meses de guardar uma parte dos seus rendimentos, do seu salário, por menor que seja. Pode começar com 50, com 80, com 100 reais. Isso é uma coisa que você já pode fazer hoje, quem sabe até semana que vem, que é a semana de pagamento para muitas empresas. Na hora que receber, já separa 50, 100 reais, uma quantia que você consegue, quem sabe mais, e deposita numa conta poupança. Esse valor vai ser o início do seu hábito de conseguir poupar. A dica para o consórcio é procure entender como funciona o processo de contemplação desse consórcio. Porque na hora que o consórcio é contemplado, que você vai utilizar o valor do consórcio no imóvel, o processo é muito similar ou até mais burocrático que o financiamento. E muitas pessoas têm dificuldade na hora, porque daqui 2, 3, 5 anos, quando contempla, não consegue mais usar o dinheiro, porque não está mais se enquadrando nas regras do consórcio. E para o financiamento, a dica é muito fácil. Tente sempre conseguir a menor taxa possível. Pesquise, vários bancos, incorporadoras, o Imóvel na Planta também tem sempre boas taxas. Identifique a menor taxa. Quanto menor for o juro, mais barato vai sair o sonho da casa própria. Tá certo, dicas preciosas sempre aqui com a gente. Leandro, obrigada pela participação. Obrigado. Até a próxima, né, com o nosso quadro Imóveis em Foco. Obrigado. Uma excelente semana. Igualmente.